Olá, muito boa noite. Léo Saldanha, Caos Fotográfico. Hoje, um pouco mais cedo, para fazer uma entrevista com o Jenner Neves e a gente vai falar de um projeto fantástico que ele iniciou, um projeto incrível. Acabou de entrar aqui. Vamos lá. O Jenner chegou aí. Peraí que eu estou desconectando. Essa conversa aqui ao vivo para falar do trabalho dele, um trabalho inspirador e muito bacana. Peraí que. Aí, agora entrou. E aí, Léo, tudo bom? Tudo bem, Jenner? Obrigado, viu? Deixa eu só aumentar meu volume aqui. Tá me vendo bem aí? Tô ouvindo bem. Vou ter que Você me tirar o ouve? fone mesmo. Deixa eu tirar Não, o fone tranquilo, aqui, acho que. tranquilo. Pra mim? Oi, vamos lá. Tudo bem? Boa noite. Tudo Obrigado, bom? viu? Nada, cara, eu que agradeço. Você, assim, primeiro eu assim, fiquei muito impressionado com o projeto de algo que você cria, mas você tem um trabalho na fotografia, um trabalho que se conecta com a arte, inspiração em memórias e também na tua relação com o cinema. Aham. Obviamente não é baseado só na fotografia, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, Jenner, da sua história e como é que você, como é que foi essa tua entrada nesse mundo da fotografia, para antes da gente falar do projeto que é fascinante com a inteligência artificial, né? Por favor. Legal. Primeiro, deixa eu agradecer pelo convite aí, né? Imagina. Da gente falar sobre isso, dando um espaço para fotografia, né? Se bem que é o que você faz já há bastante tempo, né? Mas vamos lá. Assim, minha relação com a fotografia e com o cinema e com a imagem em geral, né, vem desde muito cedo. Sempre tive um interesse muito grande pelo lado da potência da imagem, né? Seja ela da televisão, fosse ela do cinema. Do cinema eu tive uma relação bastante próxima, assim, porque eu estagiei na Cinemateca do MAN aqui. Eu sou de Pernambuco, né, como você tinha colocado lá na matéria, e a gente mora aqui, quer dizer, eu moro aqui no Rio desde 85. E uma das coisas Caramba. da minha trajetória aqui foi estagiar no MAN, na época do Carlos Avelar, não sei se você lembra, foi um grande crítico de cinema. Sim, sim. Foi, foi maravilhoso ali ter estagiado com ele. E aí, Cinemateca à minha disposição, né? Então, eu vi muitos clássicos do cinema, não só nacional, né? Cinema novo e tudo mais, cinema francês, cinema alemão. Isso tudo influenciou, de certa forma, também a minha forma de olhar, né? De ver ali como tratavam as imagens, de que maneira podia usar a imagem ali, claro, com a imagem em movimento, mas de forma que maneira você podia estar ali fazendo sua narrativa. Então isso impactou bastante. Eu tive o primeiro momento que eu tive assim mesmo de sentir que poderia, através de imagem, você ser o portador de alguma forma de expressão, né? Foi uma viagem que eu fiz a Machu Picchu, isso em 93. Fiz uma viagem para lá no famoso Trem da Morte. Então eu saí com mais dois amigos daqui do Rio, terrestre, né? A gente foi até Machu Picchu lá e eu fui isso com o Olympus Trip 35 e fazendo essa documentação toda, né? Que incrível. E aí, assim, a parte autoral é muito forte em você, mas a inspiração, você diria que a inspiração é mais no cinema ou um pouco de tudo, da própria Não, vida em não, um si, pouco de tudo, um pouco de literatura? tudo. Tem muita literatura. Como a gente mudou de residência algumas vezes. Então, eu saí de Pernambuco na infância, iniciei a adolescência em Salvador, e aí você imagina, né, um jovem, acho que eu tinha 13 anos, 14 anos em Salvador, aquele mundaréu de informação ali, né, sincretismo e um monte de coisas, isso já impactou bastante. Aí depois eu venho para o Rio, que abre ainda mais esse leque de opções novas, de experiências novas, né? Então tem muita literatura, como cheguei aqui, não consegui fazer amizade muito rápido, então eu era um rato de biblioteca popular. Li todos não, que são muitos, mas eu li bastante clássicos também na biblioteca, até consegui me enturmar e tudo mais. Então tem muita literatura, tem do cinema, tem a própria fotografia. Assim, se for perguntar de referências que eu tenho na fotografia, que eu acho que impactam o que eu faço até hoje, é o pessoal do Fotoclube, Fotocine Clube Bandeirantes.
né? Olha só, Falando do que legal. O Farca, mais antigo do Brasil. falando do Geraldo de Barros, da Gertrudes, toda aquela turma, né, que fez aquilo tudo lá, coisa que era já sensacional ali, a forma como eles lidavam ali com as experimentações, né, acho fantástico. Então isso me impacta até hoje também. E a fotografia de rua sempre foi um foco maior, assim, né? Quando você vai explorar para essa parte tua, ou acaba tendo outros gêneros também que você explora na fotografia? Não, fotografia de rua, eu acho que é a minha escola. Eu vejo porque, assim, pela facilidade que tem, né? Eu tive pouquíssimas experiências de estúdio, né? Eu acho um trabalho muito legal você saber conseguir construir a luz, conseguir criar uma ambientação, um cenário e tal. Acho bem legal isso. Penso até em fazer alguma coisa nesse sentido no futuro. Mas eu vejo a rua assim como já dois caminhos. O cenário está ali aberto com vários personagens, né? Então, é só você exercitar teu poder de observação e você vai ter ali um universo infinito de possibilidades. E um outro trabalho que eu tenho na rua, isso não cheguei nem a conversar com você, se bem que eu acho que eu já conversei antes da gente bater esse papo sobre a inteligência artificial, que é também, eu vejo um pouco a rua assim com possibilidade de você ter um trabalho chamado, na verdade, acho que fica mais fácil de explicar, chamado Abstrato Nosso de Cada Dia, que eu vejo Bacana. a mutação das imagens se transformando com o passar do tempo, muito em relação com o tempo e com o acaso, né? Então eu vejo muito assim como se fosse um grande caderno de artista, e o caderno de artista, o que é que ele é, né? O artista, ele vai, em alguns momentos da trajetória dele, ele vai experimentando, seja um gestual, seja uma textura, seja a diferença entre os pincéis, o envelhecimento de certa coloração, enfim. Então eu fico observando um pouco nas ruas, como através do grafismo, através de um outdoor já todo descascado, através de certas situações que as pessoas hoje até têm certa rejeição, né, porque pode ser visto como poluição visual também, e essa enxurrada toda de imagens, mas separando um pouco elas, juntando como se fosse um grande caderno de imagens de artista para juntar depois, deu um resultado muito legal. Foi esse resultado que me levou para expor no Wikibold, lá em São Paulo, na galeria dele. Que bacana. Nossa, Então mega galeria. também é uma coisa que eu estou desde 2022 tentando reunir imagens e tal, e tem muito pano para manga ainda, assim, de explorar, né? Eu vejo que tem várias possibilidades. É um pouco de fotografia, não deixa de ser, entre aspas, de rua, mas não tem a figura humana, né? Fica mais no abstrato, mas tem as intervenções humanas, né? A partir dela também. Muito bom. Agora, entrando na parte do projeto em si, que é Uhum. sensacional, e também tem um pouco, eu queria entrar um pouco na questão do tempo, né? O tempo e a fotografia, mas você entra na inteligência artificial e cria um projeto, um ensaio passado-presente, Memórias de um Fotógrafo Quando Jovem. É um Isso. projeto premiado, né? Uhum. Com assim, Fast Foto 2024 e o Prix Foto 2024 da Aliança Francesa. Eu queria que você comentasse, assim, a ideia, a gente tem isso na entrevista, mas eu queria que você, trazendo elementos aqui, falando, acho que vai ficar muito mais interessante. Como é que você se conectou e teve essa ideia para esse projeto fascinante? Bem, você vai ter que voltar um pouquinho aí, um ano antes. Quando começou a surgir as melhores versões do Midjourney, né, eu, como interessado em imagem, não podia deixar de lado. Então, fui experimentando o que podia ser feito com elas. Engatinhando mesmo, e tentativa e erro, e muito que muita gente também acredito que fez, né? Prompt super simples e ver qual dava o resultado. E a partir disso ia experimentando outras coisas. Eu faço parte de um grupo, você até acho que já entrevistou ela, que chama Alfabetismo Visual, da Roberta Sim, Tavares. sensacional. Então, eu estou com ela já desde o ano passado, e dentro dos exercícios que tinha, eu fui colocando um pouco de inteligência artificial também,
até para ver como era a reação do grupo, né? Não efetivamente essas imagens que foram pro Fest e pro Prix Photo. Até que em momento eu até mostrei também para eles, mas outras imagens. Isso foi me dando, através do feedback que eles foram dando, e é um grupo de discussão sobre fotografia, isso me motivou a dedicar mais horas no treinamento. Isso coincidiu com o início do ano, né, os primeiros meses do ano, que teve a enchente no Rio Grande do Sul. Então, eu não sei se foi na televisão ou foi na web mesmo, na internet, eu vi que um dos artistas que estavam... Dos artistas não, um dos repórteres que fizeram um livro da primeira enchente em 1941, né? Ele tinha os livros guardados no galpão, a editora, e ele foi alvo também da enchente. Ou seja, destruiu esses exemplares, e ele mesmo na casa dele, no bairro também foi afetado, ele ficou ilhado. E como eu já estava meio que pensando em fazer alguma coisa no sentido dessa emergência climática, eu estava meio com as antenas desligadas, né? Então, bateu essa informação, eu logo tentei traduzir isso, de que maneira ligar as duas situações, 41 com agora, e esse gatilho bateu quando eu vi a matéria. Ou seja, pô, tem registros ali que estão sendo apagados, né? Tem memórias sendo apagadas, teriam que ser resgatadas de novo. Tem um acontecimento que já foi muito ruim em 41 acontecendo de novo, ou seja, nesse espaço de tempo todo, a história está se repetindo. E aí, juntando as duas coisas, passado 41 com o presente de 2024, a única ferramenta que eu tinha para explorar isso visualmente era a inteligência artificial. Aí eu mergulhei fundo no Midjourney. Quer dizer, na verdade eu fiz uma pesquisa no chat, eu uso o chat GPT com o Midjourney. O chat GPT ele me dá toda a sustentação de pesquisa, né? Então eu pesquisei qual era o tipo de câmera que era usada na década de 40 aqui no Brasil. Dei uma pesquisada a respeito da enchente de 41. E um triângulo aí nesse processo criativo, acho que eu não mencionei nem quando a gente conversou sobre a entrevista lá, é porque em 77, se não me engano, 75, entre 73 e 77 aconteceu uma enchente em Pernambuco. E eu tenho essa ideia ainda de algumas situações de que a gente passou. A gente morava num bairro lá chamado Tamarineira e a gente foi afetado por isso. E eu lembro de estar andando no pescoço do meu pai, assim, com água, acho que na altura do peito dele, e vendo as imagens, né? Então, eu usei também essa referência minha que tinha, essa memória, para criar as imagens do passado e presente. E a retórica que eu busquei para fazer isso, juntar as duas coisas, foi quem poderia, né, ter vivido uma situação e ter gerado imagens para que gerações futuras pudessem ter acesso ao que aconteceu em 41. E aí pensei, claro, um fotógrafo poderia ter feito isso, né? Ele era criança, e aí ele deixou uma carta escrita que na enchente, através de todos os escombros que apareceram as fotos e a carta, né? Então, basicamente, resumindo, o ensaio era isso, ou seja, alguém que vivenciou a primeira enchente, mas que se divertia enquanto era criança, brincava na chuva e tudo mais, até que a chuva passa a ser uma ameaça, né? Ele fotografa aquilo e depois as suas imagens são redescobertas. Então é daí que vem o link do passado com o presente. Fantástico isso. Agora, o trabalho que você teve, porque tem muito essa... A gente conversou sobre isso, né? As pessoas acham que é muito fácil fazer, que é uma brincadeira. E quantas horas você levou para desenvolver esse projeto? Quanto tempo de desenvolvimento, tudo para chegar no que você queria? Aproximadamente 200 horas. Eu calculei isso muito em virtude do pacote que eu tenho lá de assinatura do Midjourney, né? Tive que comprar mais créditos e tudo mais. E também, quando não estava no Midjourney, estava no chat GPT. O processo mais demorado, pelo menos se você quer realmente fazer alguma coisa que tenha uma
início, meio e fim, que tem uma estrutura ali, né? São os primeiros momentos da pesquisa e os primeiros momentos da criação das primeiras imagens, né? Ou seja, Uhum. talvez isso até dê um pano para manga no futuro, assim, tipo, pegar as imagens que eu separei para o Pix, eles permitiam até 10 fotos, né? Para o Fast Photo, eram até Fecha. 15, eu escolhi 13. Então, eu devo ter criado talvez aí umas 40 imagens que eu acho que teriam uma certa, um olhar de ficar na dúvida de qual, né, fazer uma curadoria mais fechada. Então, para fechar nessas 40, levaram aproximadamente 200 horas. O prompt, na verdade, ele nunca a imagem vai sair pronta, né? É muito Ah, também, eu faço uma analogia muito com a fotografia que a gente faz. Era assim no analógico e é assim no digital, né? Ou seja, você está ali com a câmera na mão, você vê uma cena, um assunto, você tenta acertar no primeiro clique, se acertou, palmas, né? Ou seja, conseguiu a boa luz, conseguiu a composição, conseguiu a cena, conseguiu ter alguma coisa que validasse aquela imagem, mas geralmente você chega para a direita, chega para a esquerda, né? Se aproxima, se afasta, espera o outro momento. E isso acontece no prompt também. Quando a gente faz o prompt, ele gera 4 imagens, né? O Midjourney. Aí você escolhe uma para você trabalhar em cima daquilo que está mais próximo do que você quer chegar, né? E fora isso, é você achar também qual é o caminho do prompt que você vai fazer. Né? Por exemplo, claro. assim, como eu queria que tivesse uma pegada histórica, né? Apesar de ser ficcional, mas queria que tivesse dramaticidade, né? Para prender a atenção ali do espectador. Então eu tinha que escolher que adjetivo eu estava usando, né? Que resposta o Midjourney me dava ao adjetivo que eu usava, angulação, né? Pô, será que nessa época seria possível fazer esse tipo de enquadramento e angulação fotografando? Não, está muito forçação de barra, então volta pro enquadramento mais dentro de um padrão. E outra coisa, estaria aquelas cenas que você viu ali que está com a lagada, então não tinha muito o que o fotógrafo fazer, né, para tirar aquela foto. Então era muito Claro. mesmo na altura dos olhos ali tentar fotografar. Então você vai experimentando isso. Até quando você fecha que dá um prompt que dá certo, aí sim, aí você, de repente, ou você volta para o chat GPT para experimentar outras possibilidades, e às vezes eu estava sem chat GPT nem nada, mas mentalmente comigo lá, às vezes no caminho de casa dirigindo, aí eu pensava, poxa, acho que essa cena pode se desdobrar para essa outra. E aí eu anotava isso no WhatsApp rapidinho para mim mesmo ali, ou no bloco de notas, e no dia seguinte eu ia experimentar. Até que elas pudessem conversar, né? Conversar entre si. E aí é que está o tempo disso tudo, né? Ou seja, não é outra frase que a gente ouve muito como fotógrafo, que é só apertar o botão, né? Pois Então, não é é. só escrever o prompt, né? Ou seja, tem muita coisa ali até o resultado final. E você pensa que o projeto é espetacular, parabéns assim pelo resultado, pela premiação, mas visualmente quem não viu tá no site, enfim, depois quando terminar a live aqui eu vou Uhum. colocar o link de novo, mas é incrível, aquilo impresso, você pensou, não sei se vai ter uma exposição disso física também, por uma das premiações, Teve no ou Fast você Shot, pensa em ou Fast Foto. Teve no Fast Foto na que é Fundação incrível, né? O Iberê. resultado, você foi lá ver, como é que Eu você teve alguma, não isso vai consegui ficar, ver porque o aeroporto estava fechado ainda. Eu cheguei a falar com o sim, Carlos Carvalho lá, um dos responsáveis, né, o fotógrafo, Carlos Carvalho, que tinha muito interesse em ir, mas ele falou, cara, se conseguir vai ser maravilhoso ter você aqui, mas o aeroporto mais próximo, ou você vai para Floripa e tenta vir de ônibus, ou você vai para as nossa, outras cidades mais próximas, aí o preço também da passagem estava um absurdo, né, de caro, além de muita concorrência, era difícil de achar, eu não consegui ir. O que vai acontecer aqui no Rio a Aliança Francesa vai fazer a exposição, geralmente todo ano ela pô, que faz, legal, na sede dela em Botafogo. sensacional, que bacana. Mas eu tive uma experiência agora recente, semana passada, de conseguir ver as fotos impressas.
E aí, Um, como é que você vê? Como é um que você... colecionador entrou em contato comigo e adquiriu 5 fotos do projeto. Sensacional. Então, Que legal. aqui no Rio, eu fiz a impressão até no Lupa, que é um estúdio super tradicional aqui do Rio. Cara, ficou assim, eu tava com muito medo, né? Porque o upscale do próprio Midjourney ainda não te dá aquela qualidade toda para você imprimir grande, né? E Sim. tiveram fotos que foram pro Fast Photo com 90 centímetros, quase 1 metro. 90 por 60, se não me Nossa. engano. E o Não Carlos chegou, Cavalho né? falou que Conseguiu chegar no ficou resultado. bom. Aí eu tive que usar uma outra ferramenta para poder fazer o upscale no tamanho que eu queria. Aí esse colecionador ele pegou 55 por 40 aproximadamente. E ficou muito bom, cara. Foi um papel. Um papel fine art mesmo? É Com um Honey algodão, Miller desses Honey. Photorag 308, se não me engano. Nossa, E fica lindo, né? ficou fantástico, assim. Ficou muito bom. Você pensa em expandir isso, da venda de prints a partir de séries suas, ou com tiragem limitada, ou a venda sem tiragem Sim, limitada? Você considera sim. isso? Eu limitei em 15 unidades, mais a prova do artista, né? Saíram as Ótimo. primeiras. Tem conversa, talvez saia outro pessoal de Porto Alegre também estava interessado. Vamos ver se sai. E tentar trabalhar esse caminho aí também de dar mais visibilidade para elas. Confesso que eu não estou muito organizado nesse sentido ainda. Se for olhar o meu perfil lá, eu não coloquei nada no meu perfil ainda de inteligência artificial no Instagram. Não sei ainda de que maneira comunicar as duas coisas ali, né? O trabalho que Você eu pensa em faço. fazer um Insta só para isso, ou você vai Eu não trabalhar as sei. duas coisas A juntas? ideia melhor seria juntar, né? Por ter 3 contas, deve ter mais de uma conta, sabe que, né, a trabalheira que é e as notificações, você tem que ficar gerenciando tudo isso. Então eu penso de repente em tentar juntar. Eu já tenho dois, né? Eu tenho o Jenner Neves, que é onde eu trabalho de rua voltado para fotografia de rua de uma crônica urbana, né? Assim, e nesse aí eu tentaria colocar os trabalhos de IA. E no outro, Jenner Neves Galeria, eu tenho esse trabalho do abstrato nosso de cada dia, que aí já é mais voltado assim para venda também, né? Aí já Bacana. dá um trabalhinho gerenciar os dois. Eu trabalho. Essa parte é um desafio constante, né, de como equilibrar. O que te atraiu na inteligência artificial serve como um exercício criativo, como um desafio, como um condicional, porque você não poderia voltar no tempo, são coisas que você não conseguiria fazer na vida real. E a gente está vendo vários artistas daqui de fora pensando justamente na frase, né? Começando EC, 3 pontinhos. É isso que te atrai ou é também o exercício criativo, o desafio de usar essa tecnologia para dar vazão a coisas que a gente não poderia fazer na vida real? Acho que são as duas coisas. Essa possibilidade de você poder fotografar algo que fisicamente ou geograficamente não está mais aqui é fantástico, né? Assim, eu tenho alguns projetos que eu penso nesse sentido, de memória, que a inteligência artificial seria a solução. E tem o de expandir, né, as possibilidades da fotografia. Ou seja, eu acabei de falar, a minha experiência em estudo é muito pouca. Então, por que não, de repente, utilizá-la para tentar suprir essa questão? Então, eu acho que ela pode, desde de expandir possibilidades, limitações que sejam técnicas, sejam Uhum. artísticas mesmo, poéticas, né? Geográficas. Estou aqui no Brasil e, de repente, me interessa alguma coisa de fora e, através de pesquisa, é possível fazer isso. Então, essas duas coisas que me atraem, assim. E também tentar, de alguma maneira, trazê-la para a minha fotografia dita convencional, né? Com câmera, com Sim. lente. Isso eu ainda não consegui explorar ainda. Um pouco na parte de edição, né? Para facilitar, Uhum. mas eu acho que tem boas possibilidades de mesclar as duas, né? É isso que eu ia te perguntar. A gente está vendo que, assim, volta e meia eu tenho recebido comentários, ou em posts que eu faço, ou até direct,
o fotógrafo manda assim, IA não é fotografia, é uma ilustração na melhor das hipóteses. Só que a gente está vendo cases de fora e aqui, de gente que está misturando a foto real, por exemplo, fotografar uma modelo, e aí ela muda o fundo. O fundo não é real, é imaginado, mas a foto da pessoa é real e está combinado. Não é simplista pensar que não é. Porque assim, a questão de ser fotografia ou não, quando ela se mistura com uma fotografia real, torna tudo mais complexo, não? O que você acha? O tema é complexo por si só, né? Eu acho que já é complexo no próprio surgimento dela, de ser através de um aparelho que... Porque quando ela nasceu, né, a fotografia, aqueles grandes tempos de exposição, máquinas imensas, elas foram diminuindo, mas era um equipamento que estava ali meio na sua mão, ainda é o celular, né? E agora você muda, né? Você vai criar isso através de de outra ferramenta. Acho que isso dá uma quebra aí talvez no entendimento, né? Dá uma ruptura. Mas eu acho que mais importante do que a gente falar se IA é fotografia ou não, é porque a fotografia, ela é uma imagem, né? E se você está usando a IA para criar uma imagem que tem possibilidades tão poderosas quanto a fotografia, isso é que eu acho que é interessante. Claro que eu valorizo mais, assim, eu trabalhei 200 horas sentado com o computador e cheguei no resultado que foi premiado, foi valorizado, reconhecido, né? Agradeço muito por isso, mas eu também valorizo muito quem sai com o seu equipamento, vai para campo Claro. e passa as tantas 200 horas ou mais para ter o resultado, né? Ou seja, bato palmas realmente para isso, assim como eu faço também, eu costumo fotografar aqui, além além de fotografia de rua, né, eu gosto de cultura popular e fotografo aqui alguns blocos no Rio de Janeiro. E eu vejo Legal. alguns colegas meus aí que saem de manhã cedo e fazendo registros que vão servir desde memória para a cidade, memória para o bloco, memória para a cultura, né? Tudo isso. E tem tem todo um desgaste, toda uma entrega, né? Mas voltando para a questão por isso que eu acho que por ser não tão relevante se é fotografia ou não, eu acho que entendê-la como uma imagem, como um potencial de criativo, eu acho que é mais importante. E aí isso, talvez, se você for olhar por esse lado, fique um pouco mais fácil de abraçar, e aí você pode trazer para a sua fotografia ou não. Uma das coisas que falam muito, Léo, do se é fotografia ou não e tal, é a questão né, de fotografar com luz, ou, né, que é a essência da fotografia, né? A luz Sim. atravessa a objetiva, antes de pegar no filme, no negativo, hoje pega no sensor e transforma ali a imagem, né? A gente pode pensar que pixel também, né? A luz do pixel ali, tudo. Então, acho que essas discussões tem sempre mais isso, por um lado, mais isso para o outro. Por isso que eu acho que, de repente, pensar como possibilidade criativa para você fica mais fácil. Muito bom. Você mergulhou muito no Midjourney todo esse tempo de pesquisa, tanto no ChatGPT, no Midjourney, mas o Midjourney, você vê a evolução dele em termos de hiperrealismo e assim, questão de meses, ele continua evoluindo, tinha a versão 6, agora 6.1 e vai continuar avançando. Você nota isso? Você que usa bastante, você notou esse avanço e você consegue imaginar como vai ficar daqui para frente? Que limite tem? Ou não tem mais limite? Ou a coisa já... Tem muita gente que não consegue dizer, né, o que é real e não é. Como é que você vê isso? Avanços tiveram bastante, né? Pela minha forma de utilizá-lo e de criar, eu nunca vou explorar ali muitos parâmetros de hiperrealismo, aquela coisa da pele mais próxima possível do real, closes, enquadramentos muito fechados, sabe? Então eu não tenho essa resposta para te dar assim do ponto de vista de... Mas pelo que eu tenho visto já dá para criar a dúvida, né, do que é real, não. Eu vejo que, com certeza, vai chegar a certos resultados que vão ser muito difícil mesmo, de se não tiver uma validação ali, se o autor
não comunicar, ou se não tiver outras ferramentas que digam que aquilo é inteligência artificial, vai ficar difícil de achar. Agora eu queria aproveitar esse gancho que você deu aí sobre hiperrealismo, se o que é que eu acho, né, se eu estou trabalhando. A minha forma de fotografia, eu nunca fui muito pautado nisso, né? Assim, não que eu goste de, de imagens que não tenham nitidez, que não tenham, mas isso para mim sempre foi secundário, sabia? Desde que eu Interessante. fotografo, assim, eu já tive um pouco medo disso, de, pô, o que é que as pessoas vão dizer? Vão dizer que tá soft, soft focus, né? Tá com pouco foco, Uhum. tá com... Mas eu acho que te limita tanto se você quiser entregar sempre aquilo na tua máxima qualidade técnica, que vai te limitar criativamente. Então, naquelas imagens até que eu passei para você, você viu ali que tinha imagens que tecnicamente não eram nada, mas eu acredito que pode entregar desde o interesse do assunto, desde a... Eu, eu sou, já te falei do pessoal do modernismo brasileiro, né? Então, luz e sombra para mim é, é assim, já faz parte, né? Também impregnado no que eu faço. Então, eu dou muito mais valor para isso do que realmente aquela coisa tecnicamente super, hiper perfeita. Outra coisa também que eu, pegando mais uma vez do gancho, assim, se for olhar as fotos que eu fiz do inteligência artificial para as fotos que eu faço, acho que tem uma comunicação ali, elas se falam. Não é porque eu estou usando a inteligência artificial que eu estou fazendo coisas. Ah, não, esse fotógrafo não é Jenner, não é o Jenner Neves. Mas você pega aquilo e Uhum. olha o que eu venho fazendo, fala, realmente se comunicam aqui, né? A mesma pessoa que está fazendo isso. Tem uma assinatura, a identidade é a mesma da sua criação, seja IA ou fotografia. Você mantém É. essa identidade. Na fotografia real, vamos dizer assim, na convencional, tradicional, no final da matéria a gente colocou uma galeria, um trabalho também incrível. Você cria como? Essas imagens você busca de ficar ali um tempo, flanando mesmo, caminhando pelas ruas, sem deixando as coisas acontecerem? Como é que é esse processo? E com câmera, eu imagino que, não sei se você faz com smartphone ou com câmera ou os dois, que a câmera chama atenção, né? Como é que você funciona nesse processo? São com os dois, assim, confesso que ultimamente mais com o celular, né, porque aí você consegue estar muito mais preparado para aquela cena que surgiu ali do que com a câmera. Mas não sei se quem está assistindo a gente aí faz fotografia de rua também. Fotografia de rua é uma escola fantástica, né, porque você lida com o imponderável, né, com o acaso, você lida com paciência, né? Você viu uma cena, mas a cena não está perfeita ainda, tal. Você vai esperar que aconteça alguma coisa para aquela cena, para aquela luz, ou você já percebeu que tem um personagem e aquele personagem pode ficar muito mais rico se ele fizer algum outro tipo de ação, né? Tem que ter o manejo seja do seu equipamento celular ou da tua câmera para saber de que maneira você vai conseguir capturar aquele momento. Então tem muito disso. Acho que uma das virtudes mesmo é você ser observador, claro, e paciente, né? Mas aí com o tempo, o que vai acontecer é que você vai começar a criar já um repertório teu, né? Um vocabulário já que você tenha, que você vai antecipadamente perceber que aquilo pode gerar uma boa imagem. E aí você já, se você está andando, você vai andar devagar, você reduz, você vai procurar um local onde você consiga fazer tua composição melhor. Isso vai te ajudando, mas tem que praticar, né? Tem que ir pro dia a dia, tem que errar muito. Tem uma cena que eu não esqueço, que eu estava no metrô aqui no Rio, estava com o celular, eu tinha tentado fazer a foto e não tinha conseguido, não tinha achado nenhum personagem, nada interessante. Aí guardei, e aí as configurações foram para o espaço já, né? Não consegui juntar. E aí, na hora que eu estou assim, meio que de frente para o metrô, abre a porta e um casal conversando, de repente a porta vai fechando, eles estão se beijando na, Legal. na porta ali. Assim, eu não consegui fazer essa imagem, tinha uma moldura bonita, tinha uma luz, aquele prateado todo ali, eu acabei perdendo. Isso me deixou alerta para qualquer coisa, você tem que estar sempre pronto para registrar. Mas você vai perder muita coisa, né? Tem muita cena interessante para acontecer.
Mas você já fez o exercício de... Você perdeu essa cena do metrô que você comentou, de tentar fazer essa cena na IA? De Não, reproduzir? é uma das coisas que eu penso em fazer. Que é uma coisa interessante, né? Você começou a Exatamente, é. comentar que eu fiquei imaginando a cena, né? É. Interessante. Agora, você tem uma ligação com o cinema. Você está acompanhando... Porque esse ano, mais do que para a imagem e estática, a IA está avançando com muita força no vídeo, no cinema. Tem até produtora grande, agora fechando com Hollywood e com uma empresa de IA para vídeos. Você pensa em fazer alguma... Já tem brincado de alguma forma com a IA para vídeos? Pegar uma imagem sua e animá-la de alguma maneira? Não, isso é um pensamento em fazer também. Não sei se você lembra, existe até hoje, mas eu acompanho esse festival, chama Festival do Minuto. Sim, sim. Acho que era anos 90 que ele surgiu, ou final dos 90, alguma coisa desse tipo. Eu sempre tive vontade de participar, mas a gente está falando de audiovisual, câmera, acho que era fita VHS ou outro HS da vida, né, que tinha naquela época. E você fazer, depois você ir para uma ilha de edição, não editava no computador ainda, você editava era muito pouco. E aí, por ter já o resultado da fotografia mais na mão, né, eu abri mão de participar de algumas vezes, cheguei a escrever alguns roteirinhos, assim, alguma coisa. Aí, com essa possibilidade, me deu vontade de estudar o vídeo para colocar aqueles roteiros antigos, ou refazer, né, de alguma maneira, colocá-los em prática de novo. Confesso que eu Que ainda legal. Então você está estou considerando. atrasado nisso, mas eu tenho visto muita coisa interessante, cara, de, Está evoluindo de rápido, criação de né? vídeo, Impressionante. muito, poxa, muita coisa, também só de prompt, né, ou imagens suas. Eu gosto muito dessa coisa de pegar a imagem que a gente tem, que a gente considera descartável, né? Que é assim, o mundo do analógico já gerava um monte de imagem, né? Um filme de Sim. 36, você saía talvez com 3, 4 filmes, e aí multiplica isso por 4, né? Hoje na foto digital com cartão aí de, sei lá, 16, 64, você já tem absurdamente quantidade de imagens. Então tem muita imagem que você tem que mergulhar de volta no teu acervo lá, rever, e talvez essas imagens você dê outro caminho para elas. Talvez o vídeo seja um deles. Verdade, interessante isso. A gente comentando no Midjourney, o Midjourney anunciou que vai ter o hardware, vai ter um equipamento. Ninguém sabe É. exatamente o que é, ou que pode ter mais de um, né? Pode ser que venha uma câmera, um smartphone Midjourney, sei lá o que virá, mas faz todo sentido. Como é que você vê essa junção? Porque a gente já está vendo os smartphones, o 16 agora que saiu do iPhone, é o primeiro iPhone IA. Tem até gerador de imagens dentro do iPhone. Tem o Pixel do Google. Samsung já está também. Você vê com bons olhos a junção entre uma foto real e essa aplicação do algoritmo interno com a lente e sei lá, a parte generativa junto. Você acha fascinante, assustador? O que você acha? Léo, depende de que destino você vai dar para isso, né? Do ponto de vista de entretenimento, eu acho fantástico, né? Ou seja, é o que está se gerando hoje, né? Ou seja, são bilhões de imagens por dia, e o pessoal está gerando aí, vai fazendo, vai se divertindo com isso, ou de alguma maneira até criativamente tenta se expressar, né? Talvez eu vá levantar uma polêmica aqui de novo, foi polêmica do Sebastião Salgado, não foi nem minha, né? Que ele falou que até deturparam um pouco a fala dele, né? Que falou que o que se faz com o celular não é fotografia, né? Eu A, lembro disso. primeiro momento que eu ouvi ele falar isso, eu entendi o que ele quis dizer, né? Porque se você pensar na fotografia realmente como um fim, né? Ou seja, você está pensando aquilo, ou você tem um projeto, ou você já tem não digo nem uma trajetória, fica meio pedante falar isso, tal. Mas se você já tem um olhar ou quer ter esse olhar, né? Não é a fotografia simplesmente estar com o smartphone e fotografar aleatoriamente, né? Vai te dar um caminho para isso, né? De alguma maneira você vai ter que estar embasado, né? Eu acho que foi esse caminho que ele quis dizer, né? Seja estudando, seja visitando referências, seja você mesmo sendo crítico com o que você está fazendo. Eu entendi que ele falou que fotografar com celular é isso, é de você chegou no restaurante, tirou foto da comida, ou tá no pôr do sol que é bonito, mas faz, né, aquilo lá, mas
né? Acho que tem que se pensar um pouco maior, por isso que eu falei, depende do destino. Se essas ferramentas todas chegarem, do ponto de vista de treinamento, como eu falei, e possibilidades mais para quem não tinha acesso, eu acho interessante. Inclusive, falar de acesso, eu acho que a discussão também que vale a pena falar, né, dentre outras coisas, do lado maléfico da fotografia via inteligência artificial, né, fake news, uso não ético da IA, é a falta de chegar essa ferramenta para mais gente, né? Você vê, o Midjourney mesmo hoje ele é pago, né? Então você limita cada vez mais, quer dizer, você limita, né? Você só replica o modelo, né? Ou seja, você está excluindo outras pessoas de terem acesso àquele tipo de informação. Está falando tanto, pô, vão roubar tantos empregos, a inteligência artificial vai roubar tantos empregos. É verdade, não só na fotografia, né? Isso vai acontecer. Mas você não deixar que essas pessoas que não têm acesso, né, também saibam usar a ferramenta para que elas estejam mais, talvez um pouco mais preparadas, né? Acho também que é outra discussão que tem que ter, né? Está surgindo aqui no Rio um ponto de cultura chamado Escola do Absurdo, que eles querem justamente isso, democratizar cada vez mais o acesso às ferramentas de inteligência artificial, mesmo para todo mundo, né? Abrir, popularizar mesmo, para que possam ser novos criadores de conteúdo de audiovisual ou de escrita literária, ou seja, de qualquer outra ferramenta que você possa usar, qualquer outro caminho que você possa usar as ferramentas de inteligência artificial para estarem aptas a competir, a estar no mercado. É super importante isso, né? Você está trazendo aqui de realmente quanto mais pessoas testarem e usarem, vão poder aplicar de forma positiva também, porque e como você comentou, tem o uso negativo, nocivo, mas tem as duas frentes. Tem gente usando para coisas muito boas, para arte e outras coisas, e tem a galera usando para o lado ruim, mas ainda a minha sensação até é de perguntar sobre isso. Na tua relação com colegas, no mercado, no que você vê por aí, os fotógrafos e fotógrafos estão conectados com a IA já ou ainda há uma coisa distante no Brasil, na tua Acho opinião? que é distante ainda. Por que você acha isso? Eu acho muito, talvez um pouco pelo pouco de informação, ou pela falta de vontade de buscar essa informação, de aceitar como ela vem já embrulhada no preconceito, né? Tipo, ela é um plágio do fotógrafo X. Ela pode ser o plágio do fotógrafo X, né? Se você criar um prompt lá, né, sei lá, um retrato aí você coloca um grande retratista que você queira, vai vir né, com aquele aspecto. Mas você tem a opção de não fazer isso, né? Você tem a opção de desenvolver o teu lado ali para criar as ferramentas. Claro que ela é treinada em função das imagens que já existem, mas aí eu talvez crie outra polêmica aqui agora. A gente também, organicamente, não está fazendo isso. Eu mesmo citei quantos exemplos aqui, né, de Geraldo de Barros, Farcas, né, o pessoal do Cineclube lá, os construtivistas russos, que eu gosto, Walter Firmo, Sebastião Salgado, né? Todos eles a gente tem livro, pesquisa, vai em exposição. Isso você não entra na tua íris ali, você vê e você apaga isso. Vai ficar algum momento ali. E você vai fazer uma foto que você, inconscientemente, né? E a gente não pode ser ingênuo de que hoje, em 2024, e a gente está com quantos anos de fotografia aí, de que alguém já não fez isso antes, né? Não usou aquela técnica, não usou aquele jogo de luz. Então, voltando para a tua pergunta, eu acho que falta esse tipo de conversa. É mais fácil de dizer que é rotular de tal coisa e continuar. Foi assim do analógico para o digital, né? Eu até coloquei lá na resposta da entrevista, lá, quando surgiu a Brownie, né, a câmera da Kodak, que todo mundo podia tirar foto, e sempre fica assim, é a banalização da fotografia. Não sei se chega a ser banalização, está democratizando para que mais pessoas tenham acesso a fazer fotos, mas daí a ser, como o Sebastião Salgado colocou, né, fotografias relevantes como imagem, como expressão, seja ela documental, artística, poética, enfim, todas as ramificações que a fotografia possa ter, é uma outra história.
Eu concordo, incrível, incrível tua visão. A gente está vendo algumas coisas muito curiosas, né? Alguns casos de fotógrafos internacionais que estão usando a IA para moda, para editorial, em que ele usa a IA com imagens para gerar como vai ser. E aí ele vai criar de verdade depois aquilo que ele imaginou. Então vira uma espécie de ensaio do real, só que com a IA, com resultados incríveis. E isso é interessante também, né? Um exercício de criatividade ou para aplicar depois e imaginar como seria para depois ter o resultado, né? Ou vender para um cliente, alguma coisa assim. Né? Você pode partir da simples ideia de fazer um storyboard antes, né? Para fazer aquela Pois é. foto. Antes de você dedicar teu tempo já, de preparar o estúdio, ou que seja, sei lá, um projeto de fotografia em outro local que vai demandar equipe e tudo mais, você pode, de repente, fazer um RAF, fazer um storyboard daquilo e apresentar. É uma das possibilidades que tem. Eu vejo por aí também. Bacana. Oi? A parte do chat GPT, você estranhou no começo, que tem muita gente que acha estranho, tem outras pessoas que até se apegam de outras formas, mas tem gente usando o chat GPT para ter outros pontos de vista, mesmo textual, né, de ideias. Você tem aplicado isso para expandir conceitos, ideias, usar aquilo como uma ferramenta para expandir a criatividade nesse sentido também? O chat GPT, no caso, né? Eu uso ele dessa forma. Né? Eu uso... Eu esqueci agora qual foi a versão que deu, que você consegue fazer os teus GPTs, né? Você criar os teus chats ali dentro. O Então Plus. eu criei alguns. Eu criei um para me ajudar a fazer os prompts, mas confesso que acabo fazendo. Ele me dá um caminho, eu tento, mas ainda não consegui alinhar ele, porque você tem que treiná-lo, né? Criei um outro que ele seja um interlocutor em cima do projeto que eu estou fazendo. Eu fiz isso no passado presente. Ou seja, ele foi o primeiro para quem eu mostrei. Sensacional. Só que eu alimentei ele com textos, com PDFs, com informações, para ele me dar respostas críticas. Né? Claro que sem encerrar o assunto, né? Crítica no sentido de que aquela informação que voltasse para mim me pudesse achar outros caminhos. Podia ser uma espécie de mentor ou curador, né? Eu tentei colocar ele nesse sentido. E eu acho que funciona, sabe? Porque você pode, não sei se ainda está com essa limitação, você podia subir 10 ou 15 arquivos, mas também você pode juntar tudo no PDF só e colocar. Então, tá o Bart, tá a Câmara Clara, tá a história da arte, tá a filosofia. Então coisas que me interessam, estão poemas, estão coisas, então coloquei tudo ali, eu vou fazendo interlocução com ele a partir, peço para ele buscar aquele conteúdo que eu passei para ele, fora o que ele já consegue buscar e me dar de volta, né? Então, me ajudou na seleção das imagens. Você botou. Eu acho que. Você colocava as imagens para ele avaliar também? As imagens e subia os arquivos também no ChatGPT. Legal. Eu colocava, eu tenho uma limitação de 10 imagens. Eu tenho uma limitação de 10 imagens. A partir dessas aqui, e dentro do material com que a gente já vem conversando, ele foi melhorando muito essa capacidade dele resgatar as histórias antigas, né? Então, hoje, quando eu dou um olá, assim, eu gostaria disso, ele já fala, você quer falar sobre tal assunto? Né? Fantástico. Isso é interessante também, de você tentar mostrar, passar para ele o que você faz, de que maneira você faz, o teu tom de escrita, as suas preocupações éticas. Eu coloquei muito isso também para que ele avaliasse. Né? Mas tem muita coisa também que você não concorda, né? E aí você vai lá dizendo que não gostou da resposta e tal, e vai avaliando. Mas eu incentivo muita gente a fazer isso, a criar os teus chat GPTs dentro dos projetos. Projeto presente, então foi esse que eu usei. Tem um outro no futuro que eu quero usar. Então vou tentar alimentar e treiná-lo para que ele me auxilie dessa forma. Porque, assim, parece ser um clichê dentro do que a gente faz, mas não deixa de ser um pouco, não é 100% solitário, mas você falta às vezes, né? Sair um pouco, olhar o trabalho de fora, e aí você tem, de repente, 2 ou 3 personas ali que você treine que vai te dar esse feedback. Depois você leva para fora mesmo, para a pessoa real. Né?
E para você consegue você, ter como uma primeira. mentor, tal. Exatamente. É. Muito bom. Pô, sensacional. Incrível isso. Agora, já caminhando aqui para o final, Aham. você. O que você está imaginando, assim, para os próximos meses? Você está com projetos engatilhados? O que você está. Quais são, tanto na IA quanto na fotografia, quais são os próximos passos teus? Na IA eu tenho um outro que eu quero aprimorar. Eu ainda não consegui, quer dizer, não consegui porque também não me inscrevi em nenhum, né? Mas eu quero participar de editais, ver como é que funciona isso. Mas aí também precisa ter um lado dos editais da comissão julgadora de ter um pouco mais de abertura para aceitar IA, né? Também. Falta isso. Foi coisa que o Prix Foto já está aberto, o próprio Paraty em Foco está aberto também, o Fest, né? Então, esperando que alguns editais que permitam, né? Você tem, claro, que dizer claramente ali que são imagens geradas, pretendo participar de alguns editais nessa linha. Quero desenvolver ainda mais essa parte desse projetinho que eu te falei, que é o Abstrato Nosso de Cada Dia, tentar também Muito bom. algum caminho. Apresentei para algumas pessoas, acharam que tem um potencial para se fazer. E continuar fotografando, né? Ou seja, às vezes você não tem plano nenhum e tal, mas das fotos que você vai fazendo, quando você dá uma olhadinha no que você criou, você consegue ir trabalhando essas imagens. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Tipo, o que aquele gênero de 10 anos atrás estava fazendo, que de repente eu consigo fazendo coisas novas aqui, que dê para buscar um diálogo entre elas, né? São coisas também que eu Muito penso. bom. Mas tudo isso demanda muito tempo também, né? Pois é, dá um trabalho Então, danado. talvez uma coisa de cada vez. Isso é Mas uma você coisa de cada tem um vez. acervo. Oi? Você tem um acervo, eu imagino que você deve ter um acervo de coisa de projetos, de coisas que você tem guardado grande, né? Imagino, de O que fotografia. falta é organizar melhor. Organizar melhor isso. Aí tem o outro lado também que é cada vez mais você está exigindo espaço, né? Exigindo É. backups e, e coisas afins para isso. Muito bom, Júnior. Muito bom. Obrigado de verdade, viu? Parabéns aí pelo projeto, pelo que você tem feito na fotografia e na IA. E obrigado pela entrevista que você deu lá no site, foi muito bacana. E por fazer essa live aqui, que vai ficar disponível depois, tanto no Spotify, no meu site, aqui no YouTube, aqui no Instagram também. Obrigadão, viu? Legal, eu Parabéns que aí pelo trabalho. agradeço. Obrigado para quem ficou com a gente aqui até agora. Valeu, obrigado, um abraço. Valeu, gente. Obrigado, viu? Boa noite a Valeu, todos e até a próxima. Tchau, tchau. tchau.